TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Então, boa tarde a todos. E vamos então ao tema desta tarde. Oi, João, fui eu, acho eu, que toquei aqui. E vamos ao tema desta tarde, que é algo que todo espírita faz em casa. Todos nós fazemos o Evangelho no lar. E aqueles que estão aqui pela primeira vez ou que ainda não o fazem, nós vamos então falar um pouco sobre esta prática espírita que todos temos. Mas a grande pergunta que nós temos, a grande pergunta que nós temos com a prática do Evangelho, que trazemos aqui esta tarde, é como é que Jesus caminha até nós através do Evangelho. Como é que nós encontramos Jesus pelo Evangelho no lar? E qual é a razão de fazermos o Evangelho em família? Porque o Evangelho, se possível, deve ser feito em casa com todos os elementos. Quando não é possível, fazemos sozinhos. Não deixamos de o fazer. E o que é que nós conquistamos? Quais são as conquistas de luz que nós temos ainda com esta prática semanal, porque vamos ver que é uma prática semanal do Evangelho no lar. Então, como acabamos de dizer, é uma reunião periódica, feita à mesma hora e no mesmo dia da semana. Eu, por exemplo, escolhi o domingo e nunca mais consegui mudar. Já tentei, mas nunca consegui. O que é que nós fazemos? Nós estudamos o Evangelho e oramos. E estas duas ações são as duas âncoras de uma casa, são as duas âncoras de um lar. Por um lado vamos estudar e vamos nos fortalecer, por outro lado vamos orar e vamos nos ligar ao mundo maior. Porquê em família? Porque, como vamos recordar já a seguir, Jesus disse-nos que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele aí estaria. E quando uma família se reúne em nome de Jesus, nós recolhemos essa bênção do mais alto. Alguém, e já vamos ver quem poderá ser, virá ao nosso encontro para nos amparar, para nos ajudar nas dificuldades da vida. E o que é que nós fazemos quando oramos em casa, continuamente, durante anos a fio? Nós vamos criando na nossa casa uma energia extrafísica, não é uma energia física, é extrafísica, que criamos pela vontade, pelo pensamento, pela fé, de que a Rosarinho falava na prece. Então nós vamos criando esta força extrafísica e a nossa casa vai-se também fortalecendo. Nós limpamos a casa, não é? Em termos físicos, mas nós também precisamos de limpar a casa em termos espirituais. Se precisamos de fazer uma coisa, precisamos de fazer a outra também. E como nós falámos há pouco, não nos podemos esquecer desta frase. E esta frase vem responder à nossa pergunta, que era: como é que nós caminhamos através do Evangelho até Jesus? E nós caminhamos até Jesus pelo Evangelho, porque Ele nos disse exatamente que quando reunidos em seu nome, Ele vem ao nosso encontro. Não é Ele que vem, são os seus representantes, são os seus trabalhadores que vêm ao nosso encontro e que nos vêm trazer esse alento. Esta imagem, esta fotografia, não é uma fotografia, este desenho é Emmanuel, que vem ao encontro na casa de Chico, da sua tarefa, amparando o seu discípulo, que ele igualmente tutelava no trabalho mediúnico, como nós sabemos. Ora bem, e vamos então continuar e tentar perceber o que é o Evangelho, porque se as duas âncoras são, por um lado, o Evangelho e por outro lado, a oração,
O que é que o mundo maior e os espíritos mais evoluídos do que nós nos falaram acerca do Evangelho? Neste caso, o irmão X vai-nos dizer que o Evangelho é uma árvore divina. Ele diz-nos que pode ser comparado a uma árvore divina produzindo sementes de vida eterna. Então nós vamos semeando hoje, não para colher na semana a seguir. Vamos demorar muito tempo até colher, mas vamos colher. E vamos colher o quê? Vamos colher mais bênçãos do mais alto e que às vezes, como vamos também descobrir, nem sempre nos parecem as mais certas, às vezes até nos parecem as mais difíceis. Mas são sementes que nós vamos colocar no nosso coração para nos sustentarmos, como nos diz irmão X, sustentada pelo Senhor junto às fontes do tempo. Ele vai-nos trazer esses recursos ilimitados, porque o Evangelho é algo que nós não entendemos completamente ainda. O Evangelho é vivido, é estudado, e de cada vez que abrimos o mesmo texto, estamos a descobrir um aspecto novo. O que é que significa? Que ele tem verdades escondidas e que só estão escondidas porque nós ainda não as entendemos. Elas estão lá, sempre estiveram, mas nós lemos uma vez e descobrimos uma coisa. Depois lemos outra e descobrimos outra que não tínhamos visto a primeira vez. E depois vamos ler meses ou às vezes anos depois e vamos descobrindo novas verdades. É por isso que nós dizemos que o Evangelho tem recursos ilimitados. E ele trabalha a nosso favor, trabalha a favor da nossa transformação íntima, que esse é o grande objetivo do Espiritismo. Mas para isso nós precisamos desse esforço, dessa busca, dessa procura íntima para alcançarmos as lições de tolerância que ele nos traz, de unificação dentro da família, porque ele vem, acima de tudo, para nos unificar. Já vamos ver porque é que as famílias precisam tanto de ser unificadas. Porque todas as famílias têm muitos assuntos para resolver. Ele vai-nos ajudar a resolver esses assuntos para que um dia mais tarde alcancemos a felicidade e a paz nos corações. Então chegamos a um livro muito bonito chamado Família. É nesse teto, com esse grupinho muito pequenino, se pensarmos na família consanguínea mais próxima, que nós temos por vezes grandes lutas. Pai, mãe e filhos. É lá que estão as nossas maiores lutas. Diz-nos então Chico, pela mão de Chico, melhor dizendo, ele diz-nos que o lar é o santuário em que a bondade de Deus te situa. Fomos chamados ali com um propósito. E vai continuar dizendo-nos, dentro dele, nos fios da consanguinidade, recebes o teu primeiro mandato de serviço cristão. É lá a nossa primeira tarefa, com todos aqueles que constituem aquela família e vivem debaixo do mesmo teto. É aí que te avistas com o adversário de ontem, convertido em parente próximo, e que retomas o contacto de afeições queridas que o tempo não apagou. O que é a nossa família? Nossa família tem aqueles que são afins conosco, que são amigos, muitas vezes, e tem aqueles com quem nós vimos aprender a amar o inimigo. E nós só aprendemos a amar o inimigo, muitas vezes, através do esquecimento do passado e quando ele deixa de ser um inimigo e vem até ao colo de uma mãe. Porque o inimigo muitas vezes vem ao colo de uma mãe. Vem pelos laços do amor resgatar as dificuldades que ambos tinham do passado. Quem diz mãe, diz pai. O mundo é a grande ribalta dos teus ideais e convicções,
mas o lar é o espelho para os testemunhos da tua fé. E como nós já vivemos muitas vidas, como nós já fizemos muitos amigos, mas igualmente muitos desafetos também, não é? Nós precisamos de criar laços luminosos de amor. Desfazer os laços que nos são pesados da dificuldade, do ódio, da falta de perdão, não é? E nós precisamos de resolver esses assuntos e que às vezes passam só pela aversão. Não sabemos é porque é que temos aversão, mas ela está lá. E ela está lá para nos ajudar, muitas vezes, a relembrar alguma coisa, mas relembrar que aquilo pode ser desfeito, aquela sombra pode ser desfeita e pode ser transformada em luz. Então vamos continuar com esta história que nos diz assim: escolhe alguns minutos por semana, os tais minutos do Evangelho no lar, e reúne-te com os laços domésticos que te possam acompanhar no cultivo da lição de Jesus. De cada vez que lemos algo, de cada vez que refletimos, aprendemos. E quando não aprendemos de uma vez, estamos a semear nos nossos corações. Nós hoje estamos a semear. Eu também, porque eu também preciso de semear. Então nós estamos todos a semear uma mensagem. A mensagem não vai ser entendida e não vai ser repercutida na nossa vida a 100% de uma vez. Impossível. Nós vamos fazendo pouco a pouco. Nesta fase em que nos encontramos, a espiritualidade superior pede-nos boa vontade. E boa vontade para ouvir, boa vontade para tentar pôr em prática, já é muito importante. Então ele diz-nos para nós usarmos alguns minutos por semana, na mesma noite e no mesmo horário, fazermos esse círculo de meditação e de estudo. Então é quando os nossos familiares não querem. Bom, se não querem, não fazem. Porque Jesus ensinou-nos que nós não devemos violentar corações. Nós só devemos mostrar aquilo que queremos, em que queremos, mas não devemos violentar corações. Fazemos nós, fazemos no cantinho, no lugar sereno, quando podemos, escolhemos esse dia, escolhemos essa hora e vamos então fazer o Evangelho no lar. Então, e se não estamos em casa? Se não estamos em casa, não é desculpa. Colocamos o Evangelho na mala ou no telemóvel, como eu também tenho, e vamos à nossa vida, porque tem que ser assim. Mas quando chega aquela hora, se conseguimos, nós reunimos-nos connosco próprio ou com a família e nós fazemos o Evangelho no lar. Ora bem, então se estamos em viagem, é fácil fazê-lo. Então, e se recebemos alguém em casa, também é fácil. Convidamos os nossos amigos a fazerem o Evangelho connosco. Bom, e no caso das crianças, os pais têm muita dificuldade às vezes em colocar os filhos a fazer o Evangelho no lar. O Evangelho são sementes. Sementes que as crianças muitas vezes não vão aproveitar, entre aspas, naquela hora. Mas a mensagem fica no coração delas e na mente. E na hora difícil, quando a dor vem, elas vão aprender que lá atrás, elas vão recordar que lá atrás o pai e a mãe os ajudaram, lhes ensinaram como orar e lhes ensinaram como procurar Deus nas horas difíceis e nas horas mais fáceis. E nas horas difíceis todos nós aprendemos a procurar o mundo maior e a procurar Jesus. Então é isto que nós temos que fazer nas nossas vidas quando nós temos que, ou quando nós queremos iniciar um processo de caminho para Jesus. Depois da prece, diz-nos então Chico, com que nos cabe agradecer ao Senhor o pão da alma, porque o Evangelho no lar é o pão da alma, abre as páginas do Evangelho e lê em voz alta alguns dos seus trechos de verdade e consolo,
para o que receberás a inspiração dos amigos espirituais que te assistem. Então nós não abrimos o livro ao acaso. O livro nunca é aberto ao acaso. Nós podemos achar que é, mas não é. Os nossos dedos são orientados e muitas vezes este livro, com o livro de mensagens e aquelas duas mensagens, elas tocam-se profundamente uma à outra e são aquilo que nós precisamos naquela hora. E por isso diz-nos ainda que não é necessária a leitura por mais de 10 minutos. Ora, nós vamos ler então o Evangelho, depois do Evangelho que nós lemos em voz alta, mesmo se estivermos sozinhos. Todas as leituras que fazemos são feitas em voz alta e a prece também é feita em voz alta. Já vamos ver porquê. Então nós vamos ler um livrinho de mensagens evangélicas. Pode ser o Fonte Viva, pode ser o Palavras de Vida Eterna, o Pão Nosso. Há tantos livros bonitos que o Mundo Maior nos entregou para nós aprendermos um pouco mais sobre os Evangelhos de Jesus. Então, em seguida, na intimidade da palavra livre e sincera, e aqui é para um grupo de pessoas, não é? Para quem tem crianças e quer saber como eles sentem o Evangelho, para aqueles que estão a aprender uns com os outros, com aquelas lições que foram ali explanadas. Todos os companheiros devem expor as suas dúvidas, os seus temores e as dificuldades sentimentais. É aqui que os pais podem aproveitar aquilo que as crianças gostam de falar, aquilo que as confunde, aquilo que elas querem ver esclarecido, para encontrar a conversação edificante, como continua Emmanuel Chico a escrever, dizendo-nos que através da conversação edificante, emissários da esfera superior distribuirão ideias e forças em nome de Cristo para que horizontes novos iluminem o espírito de cada um. Então vamos tentar perceber porque é que há pouco nós falámos em hora e dia. É porque a partir do momento em que nós passamos a fazer o Evangelho à mesma hora e no mesmo dia, há uma entidade espiritual mais evoluída que combina connosco e vem à mesma hora fazer o Evangelho connosco. Daí a dificuldade em mudar, como vos disse, já tentei mudar e não consigo. Ora bom, este momento então é um momento em que nós vamos receber o amparo, em que os pais vão poder responder às perguntas dos filhos, vão perceber muitas vezes as suas preocupações, as suas ansiedades, mas também que vão ser intuídos a responder às crianças e em que todos nós vamos poder ser intuídos na conversa edificante, como aqui nos é dito que poderemos estabelecer. Emmanuel não nos diz que este momento, não nos diz nesta lição, ele não nos diz que este momento de comunhão com Jesus será finalizado com vibrações e prece, mas ele é finalizado com essas vibrações e com essa prece. O que são vibrações, para quem não sabe o que é a vibração? É um pouco o que fez a Rosarinho, mas em que nós pedimos pela família, pelos encarnados, que somos todos nós, pelos desencarnados, que são aqueles que já partiram do mundo físico, pelo mundo, pelas dificuldades que o mundo tem, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão presos. Pedimos pelas nossas dificuldades e pelas dificuldades dos outros, sem esquecer os nossos inimigos. É muito importante que nós nunca esqueçamos que
que Jesus nos pediu que nos puséssemos a caminho para que nos perdoássemos uns aos outros. E nós temos inimigos no plano espiritual e temos inimigos no plano físico, ou pelo menos desafetos. E temos que nos pôr a caminho com todos eles. E a prece é uma bênção divina para todos eles. Nós oramos pelos que amamos, mas temos que nos lembrar continuamente que temos que orar por todos aqueles que nos dificultam a vida. Porque vamos oferecer-lhe luz. E eles precisam de luz. Eles precisam da mesma luz que nós precisamos. Porque a oração de Jesus é clara. O Pai é de todos nós. E Ele vem para todos nós. E Ele ama todos os filhos. Então, quando nós fazemos o Evangelho no lar, recordemos sempre de colocar todos os corações, aqueles que são mais amados e aqueles que ainda temos dificuldade em amar. Ora, neste momento, e exatamente como quando estamos a fazer a prece, e exatamente como fazemos aqui, que pomos as águas ali atrás e que vão ser pela oração e pelo trabalho do mundo maior magnetizadas na sala de passe, nós podemos pôr uns copinhos lá em casa, copinhos mesmo, não tem que ser muito grandes ou não tem que ter muita água. Pomos uns copinhos ou um jarro lá em casa para que a água seja magnetizada e no fim do Evangelho no lar nós bebemos aquela água. Fazemos exatamente a mesma coisa que está a ser feita na sala de passe. Aprendendo, continua Emmanuel, que semelhante prática vale por visita de nossos corações ao eterno benfeitor que nos tomará o esforço por trilho de acesso à sua divina luz. Reparemos que ele não pede muito. Ele só pede que nós façamos esse caminho e que ele vai tomar esse esforço por trilho de acesso à sua divina luz, transformando-nos o culto da Boa Nova, e a Boa Nova é a palavra de Jesus, em bênçãos, dissolvendo em nosso campo de trabalho todas as sombras da discórdia e da ignorância, do desequilíbrio e da irritação. Isto é tudo o que nós arranjamos na nossa vida. Irritamo-nos, zangamo-nos, preocupamo-nos, então precisamos de limpar essa vibração da nossa psicosfera, da nossa aura e trocá-la por sentimentos mais benévolos e vibrações mais benévolas. E o coração é aquilo que em primeiro lugar devemos oferecer a Jesus, mas a seguir o que nós vamos fazer é sem dúvida tentar limpar a nossa aura de todos os que estão lá em casa e limpar a nossa casa, porque a casa também tem um ambiente espiritual. Tudo tem um ambiente espiritual. O centro espírita também tem um ambiente espiritual. Ora bom, nós vamos ver quem fez o Evangelho no lar pela primeira vez e como foi orientado, está bem? É isso que nós agora vamos ver a seguir. Quem fez o primeiro Evangelho no lar? Este texto é do livro Jesus no Lar e é do espírito Neio Lúcio. Diz-nos assim, então, as palavras de Jesus, porque são palavras de Jesus aquelas que nos trouxe Neio Lúcio. Jesus era um frequentador, como nós sabemos, da casa de Pedro. E um dia, à volta da mesa, Jesus vai ensinar aqueles espíritos já benévolos e bondosos a fazerem o Evangelho no lar, a ligarem-se ao mais alto. Porquê? Porque se era necessário o pão para o corpo, nós não nos podemos esquecer que Jesus também nos dá a possibilidade de nós tomarmos o pão para o Espírito. E o pão para o Espírito é o Evangelho no lar, entre tantas outras formas que nós temos de caminhar para Jesus. Então Jesus diz a Pedro: acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram, a assistência fraterna, uma claridade nova. Também não nos podemos esquecer que
que Pedro tinha uma das muitas igrejas na sua casa. As igrejas eram pequenos núcleos familiares. A mesa de tua casa, onde se institui o Evangelho, é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz, na conversação, nas palavras e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Ele envia. Mas vamos lembrar sempre que para a recebermos temos que bater. Batei e abrir-se-vos-á. Mas temos que ter a ação. A ação é nossa. O esforço é nosso, a boa vontade é nossa. Então nós temos que fazer esse caminho. Na mesa onde nos sentamos, recebemos o pão para o corpo, mas na mesma mesa nós podemos receber o pão para o espírito. Mas temos que ter a ação de bater para que se nos abra a porta. E o Divino Mestre é o caminho de ligação com o Divino. Ele disse-nos isso quando nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, a não ser através de mim. Ele já nos deixou a mensagem, Ele já nos deu o roteiro. Então nós agora vamos contar uma história sobre o Evangelho. Só que não é uma história nossa, é uma história deste livro dos Mensageiros, que veio até nós, mais uma vez, pela psicografia de Chico Xavier, mas que foi ditado por André Luiz. O que é que nós vamos então contar-vos? Nós vamos contar-vos uma história sobre um Evangelho no lar. André Luiz e Vicente vão visitar uma oficina de serviço. É uma casa, como as nossas casas, mas que o mundo espiritual chama-lhe uma oficina de serviço. Portanto, já está num patamar diferente. Em pleno Rio de Janeiro, nos anos 40, portanto, é um lar simples de uma viúva, Isabel, e dos seus 5 filhos. Mas é um lugar de amparo e de proteção aos encarnados e aos desencarnados. Nós vamos ser acompanhados por Aniceto e nós vamos usar alguns desenhos que não são nossos, são do projeto Imagem. André Luiz e Vicente, como acabámos de dizer, eles estavam em aprendizagem na crosta terrestre, ou seja, na Terra, mas o livro fala-nos da crosta terrestre, ou da crosta. Eles chegaram então à crosta e eles vêm de uma maneira diferente da nossa. André Luiz tinha sido preparado para ver mais do que ele via até então. Ele tinha recebido um auxílio para intensificar o seu poder visual. É porque os desencarnados não veem tudo também. Às vezes pensamos que sim, mas não. E o que é que nós temos aqui? Temos aqui a casa de Isabel, do lado direito, André Luiz, que vai com o seu amigo Vicente, e do lado esquerdo nós temos muitos espíritos que vagueiam pelas ruas, que ainda andam desorientados e que não sabem muitas vezes que já desencarnaram, que se vão colando aos encarnados. Enfim, eles vão formando estas nuvens escuras, como nos diz André Luiz. E o que é que ele nos vai ainda dizer? Que ele achou que tinha mergulhado num oceano de vibrações muito diferentes daquelas de onde ele vinha. Ele vinha de nosso lar. E nosso lar não é um lugar, não é um mundo feliz. Nosso lar ainda está no umbral, exatamente como nós na Terra. Mas já é uma oficina de trabalho para aqueles que têm boa vontade e que aceitaram Jesus. Daí ele dizer que tinha mergulhado num oceano de vibrações muito diferentes, porque a Terra tem vibrações muito pesadas ainda. Ora bem,
E ele vai começar a descrever não a casa que eu descreveria ou vocês descreveriam, mas a casa que ele vê. Ele vê uma casa diferente da que eu vejo. Aquela residência de aspecto tão humilde que alcançávamos agora proporcionava-me cariciosa impressão de conforto. Estava lindamente iluminada por clarões espirituais que recordavam precisamente nossa cidade tão distante. A nossa cidade, para quem já leu o livro, é nosso lar. Então, como a nossa aura é um cartão de visita, a nossa casa também é um cartão de visita. E a casa de Isabel é um cartão de visita muito bom, porque a casa estava iluminada por clarões espirituais. Nós precisamos de limpar as vibrações pesadas da nossa casa, precisamos de aprender a colocar lá vibrações mais luminosas, mais felizes, que é essas que nós procuramos. E, portanto, nós vamos, com pouco a pouco, substituí-las pelas vibrações de maior paz, de maior felicidade. Então ele continua a dizer-nos: teremos aqui o nosso refúgio. É uma oficina que representa nosso lar. Então ela era a oficina de trabalho, como há pouco referimos, de nosso lar na terra. Aproximamo-nos do jardim que rodeava a construção muito simples e, estupefacto, observei que numerosos companheiros espirituais assomavam à janela, saudando-nos alegremente. Aqui já não se vê tão bem, mas está ali um companheiro espiritual, como ele lhe chama, a saudá-los à janela. É que André Luís está a fazer uma comparação com a sua casa onde ele já tinha ido, no livro Nosso Lar, onde ele nos vai descrever a sua chegada e a sua permanência na casa que tinha habitado no Rio de Janeiro e que tinha sido um pouco diferente, como nós vamos ver. Que significava tudo aquilo? Pergunta. De outras vezes visitar a minha cidade, o Rio, e meu antigo lar, mas nunca vira tal coisa. E Aniceto responde-lhe o instrutor: os irmãos que nos saúdam são trabalhadores espirituais que se abrigam nesta tenda de amor. Como aquela casa era uma oficina de trabalho e estava ligada a nosso lar, ela tinha ali muitos espíritos que trabalhavam ali também. E um cavalheiro muito simpático, continua ele, e acolhedor, abriu-nos a porta. Ele não estava à espera que ninguém lhe abrisse a porta. Ele estava à espera de chegar, mesmo com a porta cerrada, ele tinha conseguido entrar. Nem todos os espíritos conseguem atravessar portas, mas ele conseguiu. E este pormenor foi outra nota imprevista para ele. Tal não sucedia quando voltava à minha velha casa terrena. As portas cerradas não me ofereciam obstáculos. Ali vigorava um sistema vibratório de vigilância que eu não conhecia até então. Então, afinal, é possível eu criar um sistema vibratório na minha casa? Afinal, é. Afinal, eu posso, com trabalho, com dedicação, criar um sistema vibratório que vai impedir, de alguma maneira, que as vibrações menos felizes me alcancem dentro de casa. Vamos ver como. Vamos mudar, então, vamos até este livro, Missionários da Luz, e vamos ouvir agora as palavras do instrutor Alexandre acerca da prece. Estão recordados? As duas âncoras de uma casa de que nós falámos há pouco eram o Evangelho e a prece. O que é que esta âncora nos traz? O que é que ela nos dá de diferente? E Alexandre vai nos dizer que a prece traça fronteiras vibratórias. A prece ajuda-nos progressivamente a traçar essas fronteiras, porque vamos chamar esse amigo espiritual que nos vem ajudar a tratar da nossa casa. Porquê? Porque o lar não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, é a residência das almas.
Só que não é só dos encarnados. Paulo de Tarso disse-nos que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Todos os dias. Não é só às vezes, é todos os dias. Então, Alexandre vai nos dizer que o santuário doméstico, que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, orai e vigiai, como nos disse Jesus, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Então a prece é um pensamento direcionado para o bem maior. E quando nós fazemos esse trabalho, mesmo quando achamos que não estamos predispostos a fazê-lo em voz alta, mesmo quando achamos que temos sono e estamos cansados, e quando estamos muito cansados, fazemos prece de pé. É de pé. Quando não dá de outra maneira, é de pé que fazemos prece. Nós vamos conseguir converter esse lugar em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. E ele vai continuar dizendo-nos que nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos, expedidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e na iluminação da consciência. Então vamos curar as dores todas que temos? Não. Porquê? Porque nós precisamos da dor como aguilhão para nos renovarmos. Nós já tivemos muitos séculos que fomos chamados pelo amor. Mas como não aceitámos o amor, andámos a fazer o que muitos andam a fazer hoje, nós agora vamos fazer um percurso evolutivo e de renovação e de regeneração pela dor, pela dificuldade. Então o que é que faz o Evangelho? O Evangelho alivia, suaviza, acalma, ampara e fortalece. Mas não nos retira o cálice. Jesus também não teve o cálice retirado, porque ele veio-nos exatamente falar sobre isso. O cálice às vezes é para viver. Pode ser vivido de uma forma mais suave, muito mais suave. A casa pertence a todos os cooperadores fiéis ao serviço cristão. Continua ele, quando nós voltamos ao texto de André Luís, a verificar o que se passava em casa. A casa pertence a todos os cooperadores fiéis ao serviço cristão, aos encarnados e aos desencarnados. Era a primeira vez que eu vi uma entidade espiritual com tão segura chefia de uma casa terrestre. Aquela casa tinha uma liderança espiritual, a dele não tinha, e por isso ele estava tão espantado. Temos aqui, continua Aniceto, a nossa irmã Isabel. Para os olhos humanos, ela é viúva de Isidoro, mas para nós é uma servidora leal nas atividades da fé. Então, para o mundo, ela era uma viúva com 5 filhos. Para eles, ela era uma trabalhadora leal nas atividades do espírito. E eles vão entrar na casa, que é simultaneamente a oficina de nosso lar, e vão ver uma família. Vão ver uma mãe a tricotar, 5 filhos, cada um nas suas atividades, e o marido Isidoro, que está lá em casa, após 3 anos, ele está a amparar a família como trabalhador e sentinela. Mas vamos ter uma coisa certa. A maior parte dos nossos familiares não estão em condições de fazer este trabalho. E é muito bom que eles não estejam dentro da nossa casa. E estejam a ser amparados, como aqui no Batuíra. E nós ficamos todos muito felizes. Portanto, a maior parte de nós não é amparado por familiares, é amparado por amigos espirituais que vão ao nosso encontro para nos ajudar nas nossas dificuldades.
E é neste ambiente, com esta mãe e estes 5 filhos, que nós vamos então relatar e que André Luís nos vai relatar o culto semanal do Evangelho. Então, eles estão preparados para o Evangelho. Nós não podemos trazer o texto todo porque é muito longo. E pela primeira vez André Luís continua a observar a casa, não sob o aspecto material, mas sob o aspecto espiritual. E, portanto, tudo o que nós estamos aqui a ver é uma descrição do plano espiritual. Confortadoras luzes, diz-nos ele, brilhavam em todos os recantos. Ele via luz por toda a casa. A claridade espiritual reinante era de maravilhoso efeito. Muita gente esclarecida e generosa do plano invisível aos humanos aí se reunia. É o que nós fazemos. Quando oramos e oramos, anos a fio, meses e anos a fio, nós vamos congregar amigos à nossa volta. Vamos congregar esse ambiente de intensa claridade espiritual. Assim como os navios do mundo necessitam de âncoras firmes para atenderem eficiente à sua tarefa nos portos, também nós precisamos de irmãos corajosos e abnegados que façam o papel de âncoras entre as criaturas encarnadas. Isto dizem os desencarnados acerca de Isabel, a fim de que por elas possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os homens mais animalizados, ignorantes e infelizes. E Isabel era uma trabalhadora do bem que encarnou exatamente com essa missão de trabalhar em prol dos mais desfavorecidos. Isto é caridade. Isabel era pobre, mas não é preciso muito dinheiro para fazer caridade. Basta boa vontade, como eles nos mostram. E nesta oficina de resgate havia um trabalho muito intensivo, como vamos ver, pela espiritualidade superior, para resgatar aqueles que nós vimos desorientados pelas ruas. Porque é possível fazer esse trabalho também nas nossas casas. Então vamos ao culto. Isabel convida os filhos a participarem no Evangelho. Mas este convite não é um convite, é um convite. É uma imposição. Porque as meninas vão de livre vontade para a tarefa. Mas o menino não. O menino vai porque tem que obedecer aos desígnios maternos. Poderíamos dizer, ela deve usar o livre-arbítrio? Aqui, talvez não, porque ela está a semear nos corações. E por isso ela vai conduzir todas as crianças à atividade da família. Ora bom, quem são as meninas? Porque dizemos as meninas não. As meninas são entidades amigas, como nos diz André Luís, de nosso lar, que vieram para serviço espiritual e resgate necessário. Reparem, já são espíritos com grandes méritos. Vêm para trabalhar. E só vem para trabalhar quem já tem mérito. Mas também vem para resgatar. Esse resgate necessário na terra. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno, que procede de região inferior. Este é aquele filho difícil que está lá em casa e que precisamos de mais esforço, de mais trabalho, de mais oração, de mais luta para que ele se renove. E às vezes a renovação não vem como o pai e a mãe querem, vem como é possível, mas está a ser feita pela evangelização, pelo Evangelho no lar, porque o Evangelho no lar também é um momento de evangelização. E o rapazola não se revestia de substância luminosa e atendia ao convite materno, não como quem se alegra, mas como quem obedece. Exatamente. Mas essa bênção que ela estava a dar-lhe e que ele não era capaz de recolher naquele momento como uma bênção, iria ter os seus frutos mais tarde, quando ele tivesse a dificuldade ou a dor, quando fosse possível, o trabalho dela enquanto mãe iria dar os seus frutos. E as meninas, elas estavam envoltas, como Isabel, numa nuvem, numa luz
imensa, já o pequeno rapaz não. A viúva sentou-se à cabeceira e, após meditar breves instantes, recomendou à pequena Nelly que fizesse a oração inicial do culto, pedindo a Jesus o esclarecimento espiritual. É importante envolver as crianças também. Tão logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes tornaram-se muito mais intensas, o que é normal. Perante a prece, é normal que haja uma intensidade maior da luz. E a menina fez uma singela prece. Quando nós, às vezes, temos alguém que nos diz: eu não sei orar, toda a gente sabe orar, nem que seja o Pai Nosso. Mas toda a gente sabe orar. E a menina fez uma oração tão pequenina como esta: Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E se está no vosso santo desígnio que recebamos mais luz, permiti, Senhor, tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. Dai-nos o pão da alma, a água da vida eterna. Sede em nossos corações agora e sempre. Assim seja. Quem não sabe fazer uma prece? Dona Isabel pediu a seguir à filha mais velha que lesse uma página instrutiva e consoladora e, em seguida, algum facto interessante do noticiário comum. E Joaninha foi a um jornal. Ela leu um pequeno capítulo de livro doutrinário sobre a irreflexão e depois um triste episódio de um jornal. Foi uma maneira que a mãe teve de chamar as crianças aos aspectos da vida e ligar esses aspectos com o Evangelho, com o livro doutrinário necessário. Já sabemos que podemos usar o Evangelho e outros livros doutrinários, particularmente de Emmanuel. Assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu o Novo Testamento, como se estivesse procedendo ao acaso. Mas, na verdade, eu, André Luís, via que Isidoro, o mentor dela, aquele que tutelava a casa, do nosso plano, intervinha na operação, ajudando a focalizar o assunto da noite. Então nada acontece por acaso. Um amigo espiritual que, reconhecido nobilíssima condição pelas vestes resplandecentes, colocou a destra sobre a fronte da generosa viúva. E aqui está o amigo espiritual que vinha ao encontro de Isabel para a amparar no seu Evangelho, na sua tarefa. Aquele, continua, é o nosso irmão Fábio Aleto, o mentor que ela tinha para o Evangelho, que vai dar a interpretação espiritual do texto lido. Os que estiverem nas mesmas condições dele poderão ouvir-lhe os pensamentos. Mas estarmos no mesmo pensamento do mentor espiritual é um pouco difícil. Mas os que estiverem na zona mental inferior, que seremos quase todos, receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados. Isto é, teremos a luz espiritual do verbo, de Fábio, na tradução do verbo materializado de Isabel. E Isabel teceu as considerações para os filhos, que já percebemos que apenas eram uma pálida mensagem face à mensagem de Fábio Aleto. Ora bom, a interpretação de Fábio estava cheia de maravilhas espirituais que transcendiam a capacidade receptiva de Dona Isabel, como acabámos de dizer. A viúva de Isidoro parecia de ter tão somente uma parte. As crianças recebiam a lição de acordo com as possibilidades mediúnicas da mãe, pois claro, enquanto a nós outros propiciava o ensinamento com maravilhoso conteúdo de beleza. Mas permitam-me ir atrás, apesar do tempo, para vos dizer que do lado direito vão ver outros espíritos. Quem são eles? São todos aqueles que, vendo a luz que está nas nossas casas, vão até lá para ouvir o Evangelho. É por isso que Isabel tinha ali uma oficina. Ela ajudava o mundo espiritual a evangelizar os espíritos que andavam desorientados e que ainda não tinham encontrado o seu caminho.
Vamos continuar. Cada qual receberá a luz espiritual conforme a própria capacidade. Há muitos companheiros nossos aqui reunidos que registram o comentário de Fábio com mais dificuldades que as próprias crianças. Estão confusos, estão desorientados, não sabem que desencarnaram muitas vezes e estão então em mais dificuldades que as crianças. E vamos então continuar. Entre Dona Isabel e as 4 filhinhas havia uma permuta constante de vibrações luminosas de que já falámos, mas o rapazote, o que é que lhe acontecia? Ele estava espiritualmente distante e fechado num círculo de sombras. Ela iria precisar de muito trabalho para ajudar este filho difícil. Eu vou passar para a água fluidificada, porquê? Porque é um assunto muito importante para todos nós espíritas. Durante esse período, dissemos, iria ser colocada a água fluidificada pela Dona Isabel, pode ser por nós. O que é esta água? A água é dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa. Através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. Para nós pode parecer água, mas a água é aquele corpo que mais facilmente recebe influências, e neste caso influências magnéticas que são usadas para a cura do corpo físico e da alma. E agora vamos passar para a última história. Eu fui muito ousada e achei que ia conseguir falar-vos de muita coisa, mas eu gosto muito desta história de Chico. Já usei muitas vezes acerca do Evangelho, porque às vezes podemos perguntar, então, mas resulta? Então, e quando é que resulta? Então, e resulta e como? E o Evangelho é eficaz? Então, Chico, e quem nos conta é Adelinda Silveira, neste livro Chico de Francisco, ele conta-nos que um casal amigo de Chico decidiu começar a fazer o culto do Evangelho. E foram falar com o Chico, e ele disse-lhes que se perseverassem durante 6 anos, Jesus lhes ia enviar um presente. Bom, quando nos dizem isto, não importa se temos 10 anos ou 70 ou 80, presente é presente. E, portanto, ficamos à espera. Ora bom, quando completou o 6º ano, eles estavam ansiosos à espera do presente. Ansiosos. Terminaram o culto, contaram o tempo, claro, e ficaram esperando até à meia-noite, mas não aconteceu nada. No dia seguinte acordaram e descobriram que tinham sido roubados. E o que é que lhes tinham retirado de casa? Um valiosíssimo histórico diamante. Algo valioso. Aí é que nós não gostamos nada. E um pouco descrentes e decepcionados, eles foram ao Chico, foram falar com Chico. A resposta não podia ser mais lúcida. Imaginemos Chico, já viram os seus vídeos, ele calmamente a dizer, mas o presente era exatamente esse. O valor daquele diamante era incalculável e houve tantos crimes e tantos suicídios por causa dele que vocês estavam com quase uma centena de obsessores dentro do lar. Durante esses 6 anos, muitos foram doutrinados e esclarecidos com o culto, mas 28 estavam irredutíveis. E a única maneira de retirar de lá os 28 obsessores foi exatamente retirar de lá a joia. O diamante foi embora e eles foram atrás da joia. Quem levou o diamante levou mais alguma coisa. O que é que eles conseguiram? Eles conseguiram aliviar a casa e a vida. Eles conseguiram ligar-se um pouco mais a Jesus. Eles conseguiram recolher um presente. Só que o presente não foi da maneira que eles imaginaram.
E vamos terminar com esta frase e com esta pintura. É um quadro. A porta não tem fechadura. E o pintor não o fez por acaso. Jesus bate à nossa porta. Mas ele é tão educado. Ele não violenta corações, que ele fica à espera que nós abramos a porta. E em Apocalipse, João vai nos dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em casa e cearei com ele, e ele comigo. Então esta é a proposta que nós trazemos para hoje. Aprendamos a levar para dentro dos nossos lares o pão espiritual, abramos a porta a Jesus e, perante aquela primeira frase, como vamos caminhar através do Evangelho para Jesus, caminhamos através do Evangelho no lar, que é mais um caminho para esse Espírito iluminado que nos disse que nos acompanhará até ao final dos tempos. Muita paz, um bom fim de semana para todos e muito obrigada por me ouvirem com tanta paciência. Boa tarde a todos. É engraçado, quando eu soube que o tema da palestra era este, eu lembrei-me do Sr. Orlando exatamente a contar esta história. Portanto, se ela não tivesse contado, contava eu, porque realmente é uma história que nos mostra efetivamente que muitas vezes aquilo que nós achamos que precisamos não é isso, e que precisamos muito mais, e que Deus sabe exatamente aquilo que é necessário para nós, porque Ele tem a noção de tudo e nós só temos um pequeno frame, digamos assim, da nossa existência. Também falar uma coisa muito importante, que é, mesmo que nós vivamos sozinhos, fazer o Evangelho do lar é muito importante, e fazê-lo em voz alta, exatamente como se estivéssemos a conversar com quem lá está connosco. Sabemos que não estamos sozinhos, e é muito importante fazer isso. Havia uma coisa que a Dona Aldina sempre dizia, quando há aquelas situações, não que vivamos sozinhos, mas que somos os únicos, que somos espíritas dentro de casa. Uma das indicações que ela dava era: nem que seja 10 minutos dentro da casa de banho, não deixem de fazer. É muito, muito importante, porque muitas vezes é o Evangelho, muitas vezes não, sempre, mas nestas situações é o grande sustento de toda a casa. Por isso, quem estiver nesta situação, à hora marcada, 10 minutos na casa de banho, levar o Evangelho atrás, nem que seja só ler o Evangelho e fazer uma oração. Basta naquele momento, à hora certa, que os amigos espirituais irão ajudar. E esta é uma coisa que nós reforçamos muito na evangelização com os pais, porque existe muito aquela dificuldade. Se para nós já existe, na altura do Evangelho, tudo e mais alguma coisa acontece, nós até íamos fazer, estávamos a preparar antes da pandemia, exatamente uma peça de teatro sobre isso. Toca o telefone, alguém aparece em casa, tudo acontece para o Evangelho não acontecer. E com crianças muito mais difícil é. Ou porque de repente dá um petit, ou porque choram, não interessa. Eu lembro que isso foi uma das indicações que o Sr. Orlando e a Dona Aldina deram, que é: pode demorar 2 horas, não interessa. As crianças vão chorar, vão estar com birra, e eu falo porque eu tenho uma pequenina em casa, que à terça-feira, que é a hora do meu Evangelho, é o pior dia da semana para ela, não interessa. Damos banho antes, que é para ver se ela acalma, e já chegou a ser 1h30. É 1h30, com ela a chorar, com nós a parar durante um pouco, a acalmar, mas o Evangelho é sempre feito com ela, e é muito importante que nós, pais, não deixemos de fazer com que os nossos filhos estejam presentes. É muito importante para eles, muito importante para nós, vai criando o hábito dentro deles. E chega a um ponto em que são eles que nos relembram do Evangelho e da importância. Por isso é que a nossa missão de pais é muito importante, e nós temos desde pequeninos começar a incutir isso nas nossas crianças. Vamos então para a prece final.
Vamos elevar o nosso pensamento até ao mais alto e agradecer, em primeiro lugar, a Deus nosso Pai por todos estes instrumentos que nos deixou, que nos deu, para conseguirmos superar as nossas dificuldades. Seja a oração, seja a nossa fé, seja o conhecimento desta doutrina bendita e o Evangelho no lar. Instrumentos tão preciosos que ainda utilizamos tão pouco para nosso benefício. Assim, Pai, ajuda-nos a abrir o nosso coração, a nossa mente, a perseverar, para que possamos nos manter firmes nesta caminhada tão difícil e nestas situações em que tantas vezes achamos que só nos estamos a ajudar a nós, mas estamos a ajudar uma panóplia de espíritos que se encontram connosco. Pai, a nossa profunda gratidão por nos ter ofertado esta casa, onde nós podemos ir em busca não só do auxílio, mas do conhecimento para conseguirmos seguir na nossa jornada e sair vitoriosos, pois é esse o nosso objetivo e temos todas as condições para que isso aconteça. Obrigada por todo o apoio, por todo o amparo e que Jesus possa nos acompanhar até aos nossos lares, envolvendo também os nossos familiares. Obrigada por tudo e que assim seja. Está encerrado. Não se esqueçam das águas. E sábado não há palestra, está bem? Estamos todos nas jornadas. Quem quiser poderá lá ir ter connosco. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.